projeto que foi executado em parceria com a Enel. Hoje vão estar aqui para me auxiliar, responder algumas perguntas, o Fernando, o Sanderley, o Josi e o Gustavo, que participaram aí do projeto. O professor Endes também deve estar entrando aí para poder nos ajudar nessas respostas que vêm no final do evento. Nós programamos o seguinte: antes de começar, fazer uma breve introdução para que todo mundo esteja ciente. Esse projeto só foi possível de uma chamada que a ANEEL fez. Foi a primeira vez que a ANEEL fez uma chamada de P&D e PE. Ela chamou isso de projeto prioritário e estratégico, né? E aí ele contemplava instituições públicas de ensino superior. E a universidade se qualificava para isso. E aí eu faço um agradecimento especial aqui, tanto ao Adriano quanto ao Rafael Nielsen, que nos ajudaram e nos incentivaram e foram parceiros para que a gente pudesse não só defender junto à antiga CELG, como ir a Brasília, na ANEEL, e fazer a defesa do projeto e mostrar a importância desse projeto tanto para a Enel quanto para nós aqui da UFG. Então fica aí meu agradecimento. Sem vocês a gente não teria conseguido emplacar e estar aqui hoje apresentando os resultados do projeto. Nós programamos aqui uma visão geral para vocês poderem entenderem quais eram os objetivos que a gente tinha elencado para a ANEEL, os resultados que nós obtivemos, o legado que fica do sistema de monitoramento implantado na parte de PE e que vai ser de grande valia para a universidade poder acompanhar o seu consumo, acompanhar a geração, fazer as análises em cima disso. E depois a gente abre a perguntas. Caso vocês queiram também, durante o evento, escrever no chat, fiquem à vontade que o pessoal que não estiver apresentando já vai podendo responder alguns questionamentos. Por que participar desse projeto, né? Então, eu destaco aqui para vocês o terceiro ponto aqui. A universidade paga hoje, em 2019, 15 milhões e meio, ou pagou ano passado 15 milhões e meio em faturas de energia elétrica para a Enel. Isso de um total de 86 milhões que a gente recebe de custeio, que é para pagamento de serviços de terceiros, vigilância, limpeza. Então, o gasto nosso com energia, ele era grande em 2016 e continua grande ainda em 2019. Caiu um pouquinho esse ano, a gente tem conseguido acompanhar por conta da pandemia, onde houve uma redução do uso dos prédios, dos nossos prédios, então o consumo caiu bastante. E isso está sendo possível de ser acompanhado pelo sistema de monitoramento e pela base de dados que a gente criou. Então, a gente entendia que esse projeto era fundamental para a universidade, não só como visibilidade também, a gente tem 3.500 alunos de engenharia em cursos de engenharia, então nada mais do que interessante mostrar para esses alunos o que tem de mais novo quando se fala em sustentabilidade, em desenvolvimento sustentável, em fontes alternativas de energia. Então o projeto casou muito com o nosso DNA. Dentro dos objetivos nossos, a gente tinha interesse, ou a gente conseguiu tentar baixar o consumo de energia através da eficientização do sistema de iluminação de vários prédios da universidade, tanto lá no Campus Samambaia como aqui, essa foi uma ação da parte de PE, e a instalação de um sistema de geração fotovoltaica. Aqui eu separei para vocês um vídeo para vocês terem uma ideia da dimensão do projeto, do que foi instalado aqui na parte de PE e que serve de prato cheio para a gente poder ter dados para poder fazer as análises que vão ser apresentadas aqui. Então, a gente começa aqui passeando por drone pela Biblioteca Central, isso lá no Campus Samambaia. Na sequência foi instalado um sistema que a gente vai ver daqui a pouquinho qual o tamanho, na EMAC. À esquerda a gente tem a árvore solar passando rapidinho. Nós vamos ver o detalhe e a importância simbólica que essa árvore tem para nós, marcando os projetos de sustentabilidade. E a gente termina o nosso passeio aqui em cima do centro de eventos, que hoje é a maior usina que a universidade tem instalado. Ela está hoje representando aqui uma potência instalada de 390 kW-picos, e isso, na estimativa da DEOD, nos traria uma economia estimada anual
Os valores todos que serão apresentados aqui seriam anuais, de R$303 mil. A gente tem a segunda maior usina da BC, que a gente chama de Biblioteca Central, né? Com a expectativa de economia na faixa de R$189 mil, um pouquinho menor aqui na Escola de Música e Artes Cênicas, né, no valor de R$131 mil. E na Praça Universitária a gente instalou num prédio do centro de aulas, e aí esse prédio a gente aumentou o monitoramento dele para poder fazer uma série de análises. A potência instalada lá seria anual de 60 megawatt-hora, com uma economia estimada de R$32 mil. Nesse prédio a gente instalou medições, vocês vão ver ao longo dos slides, tanto no sistema de ar-condicionado, uma medição geral no prédio e uma medição no sistema de geração fotovoltaica. E aí isso nos permitiu diversas análises do quanto que impacta o consumo de ar-condicionado, qual o horário de maior consumo, qual o horário de maior geração. Isso tem sido muito interessante para a gente fazer o nosso planejamento. Aqui está um pequeno relatório das usinas. Também a gente conseguiu sintetizar isso. Essa telinha é uma telinha do Power BI. Nós vamos falar mais na frente, é uma ferramenta que a gente resolveu adotar na parte de P&D para fazer uma série de análises, né? Ele usa a ideia de Business Intelligence. Então, tentar trazer um pouquinho de inteligência ao negócio, identificar quais usinas estão gerando mais, se elas estão com algum problema de geração, quanto que era a geração prevista, quanto é a geração realizada, análise em cima do valor que isso representa nas faturas, né? Então, a gente hoje teria uma economia estimada de 1,28 milhões e um gasto aí que vocês viram que é da ordem de 14, 15 milhões ano. Então, isso já nos dá um certo refresco, né? E podendo aplicar esse dinheiro em pesquisa, em outras ações da universidade, né? O Fernando vai falar um pouquinho agora dos resultados que a gente obteve, principalmente na parte de qualidade de energia. Eu abro a palavra para ele aqui, vou ficar no mute aqui. Bom, boa tarde a todos, estão me ouvindo direitinho? É um prazer estar aqui falando sobre esse projeto que está finalizando, e a gente conseguiu algumas, né, junto a ações voltadas para a parte acadêmica, né, e a gente conseguiu capítulos de livros, né, publicações, um periódico internacional, também congressos, né, seminários, foram 4 artigos, né, em congresso, e vários trabalhos de conclusão de curso, né, de projetos orientados junto aos alunos da engenharia elétrica lá da MC. Pode passar aí, por favor. A gente vai mostrar agora na sequência. Quem que está passando aí? Tá. Aqui a gente tem um desenho à direita que tem uma ideia de como está sendo feito o monitoramento, né, dos diversos parâmetros associados à engenharia elétrica, né? Então a gente tem os medidores de painel, né, que é o CCK 7550, e também esses medidores aí são específicos para a qualidade de energia e estão conectados junto aos inversores nas usinas, né, nas 4 usinas que o Marcelo mostrou. Então existem também as estações, né, meteorológicas, são 2, e a gente consegue então, a partir dessa colocação de mais de 100 medidores, né, ao longo dos diversos circuitos que tem na UFG, a gente consegue então monitorar várias grandezas, né, dentre elas tensão, corrente, potência, né? Então aqui nessa tela a gente tem aí as características desse medidor CCK 7550S, né, medidor de painel, que foram colocados nas usinas. Então a gente tem aí, ó, analisando
tensão. Então, eu tenho 3 fases da tensão, né, e o valor médio trifásico. Temos também corrente, temos potência ativa, reativa, aparente, né, e também os consumos, né, ponta, fora de ponta. E uma informação que a gente vai colocar nesse webinar é relativa à distorção harmônica de tensão, né, que é uma grandeza em regime permanente, e a gente vai analisar aqui tensão e corrente, né, distorção harmônica de tensão e corrente. Esse equipamento, ele, conforme está aí nas 2 últimas linhas, ele faz a análise do espectro até a 49ª ordem, tá? Na verdade, para a engenharia elétrica, até a 21ª ordem, até menos, 19ª, 21ª já é suficiente, né, tendo em vista aí que a maioria dos eventos, né, e quando a gente faz a análise de distorção harmônica, as magnitudes maiores, né, os valores maiores de harmônicas vão acontecer com frequências menores. Pode passar, por favor. Bom, a gente escolheu, então, alguns dados para falar aqui com relação ao centro de aulas, né, das engenharias. Então, essa análise a gente pode fazer para todas as usinas, né? Aqui a gente vai mostrar para vocês a análise do centro de aula de engenharia em um mês de medição lá, que foi o mês de janeiro. A gente vai mostrar, então, a tensão entre as fases, né? A potência ativa, também a energia e as distorções. Quando a gente olha, então, já começando essa análise, quando a gente olha aí do lado esquerdo, a gente tem a tensão entre fases no mês de janeiro. Quando a gente olha embaixo aí, eu tenho 1º de janeiro até 31 de janeiro. Então, aqui é só um exemplo, né? A gente consegue fazer essa análise, né? A ideia é que a gente consiga, depois de um ano de análise, chegar à comprovação, né, daqueles valores que a DEOD falou com relação à economia, né, de quilowatt-hora gerado. Do lado aí direito, também observando, né, a nossa análise aqui é sempre do mês de janeiro desse ano, a gente tem aí, ó, potência ativa gerada pela usina, né, do centro de aula de engenharia. Então, a gente observa que quando eu tenho, conforme a gente pode já esperar, né, eu tenho a geração quando eu tenho sol, né, então no período da noite essa geração é 0, tá, e ela vai aumentando à medida que vai passando o dia, né, com o pico próximo aí a meio-dia, 1h, tá? E esse aumento ele vai acontecer em função da nebulosidade também, né? Se eu não tiver nuvens, eu vou ter uma geração maior, tá? E se eu tiver nuvens, eu vou ter menos geração, tá? Aqui a gente está mostrando, então, os 30 dias. No próximo slide, a gente vai mostrar o detalhe de 2 dias para ficar mais fácil do entendimento aqui de como é que funciona essa geração. Tá, passa mais um, por favor, depois a gente volta nisso, só para terminar acho que a ordem aqui não ficou muito legal. Isso. Na verdade, é tudo meio junto, né? Mas vamos observar isso da esquerda, onde a gente tem a potência ativa e a distorção de corrente, tá?
Então, ó, eu vou mostrar aqui o detalhe, depois a gente volta no slide anterior. Então, o azul, esse que está em azul é a potência ativa, tá? Então, aí eu tenho a potência ativa no dia 1º de janeiro, né? Ela começa aí por volta de 6 e pouquinho da manhã, né? 7 horas, e vai aumentando, né? Essa geração, mais ou menos aí o pico a gente tem mais ou meio-dia, alguma coisa, né? 11h30, meio-dia. Isso. E depois ela diminui. E o outro dia também, né? A gente vê aí claramente nebulosidade, né? Talvez sujeira dos painéis, né? São situações que vão fazer com que eu não tenha, né, a parábola bonitinha ali, subindo e descendo, né? Conforme a gente tem nos livros, né? Então, quando eu tenho nuvens, eu tenho essa questão aí, de que, de repente, a geração pode diminuir, né? Mas ela pode subir também. E ela é intermitente, né? Que é o pessoal fala muito aí, essa geração. Juntamente com esse gráfico aí, a gente colocou aí a distorção de corrente. Por que eu resolvi colocar juntos, né? Porque a gente vê aí picos de distorção harmônica de corrente que, a princípio, a gente pode ficar preocupado, né? Porque ela pode chegar aí, ó, nesses gráficos aí, ela está chegando a 90%, né, 80%, 90%. O que acontece que não causa, não é necessário causar pavor, né, vamos falar assim, é que isso acontece no momento que liga e desliga o inversor. E nesse momento eu não tenho praticamente carga, né? Eu não tenho sol, né? A corrente está muito pequena, tá? Então eu tenho picos de distorção harmônica de corrente, porém, como a corrente, de fato, em ampere é muito baixa, não é necessário se preocupar com esse valor, né? Volta o slide anterior, por favor. Isso. Bom, então do lado aí direito, eu tenho a informação da distorção de corrente, aí ela está o mês todo, né? No slide que eu acabei de mostrar, eu tenho o detalhe, né, de 2 dias aí, os 2 primeiros dias que estão nesse gráfico, tá? E aqui eu tenho o conjunto todo, né? Então esses picos aí, 80%, 90%, conforme a gente falou, não é necessário preocupação em função da baixa corrente, né, nos momentos de ligação, né, liga e desliga do inversor, que é o momento que começa os primeiros raios solares e o momento que está diminuindo, né, e o sol está se pondo, tá? Vamos voltar para o gráfico da esquerda, que é a distorção de tensão, né? Na verdade, a distorção de tensão é onde eu tenho, vamos voltar lá, a distorção de tensão é a minha preocupação, né? Para nível de tensão de 13,8 kV, eu tenho aí o limite de 8%, tá? Então, quando a gente observa no gráfico aí, que o pessoal vai colocar aí, quando a gente observa nesse gráfico aí, a gente vê que a distorção, vamos lá, tá chegando. Mais um, isto, da frente, isso. Eu tenho aí 2,5%, né? Esse gráfico da esquerda, isso, onde eu tenho a distorção harmônica de tensão no mês de janeiro, e ela não é de se preocupar, né? Conforme eu estava falando, o limite que o PRODIST adota é 8%, tá? Para o nível de 13,8 kV. Então a gente está tranquilo aí. Esse valor, ele vai depender, né? É um valor que eu sempre tenho que monitorar, bem como o nível de tensão,
porque ele vai depender do barramento do sistema, da concessionária. Se for um barramento fraco, existe a tendência desse valor ser maior, tá? Então, é uma questão que no sistema elétrico a gente sempre tem que estar de olho, que é o nível de curto-circuito dos barramentos, tá? Pode passar, então. Então, ok, o próximo. Isso, para finalizar essa parte agora de mostra de resultados, né, que a gente está colocando aqui, esse gráfico da direita, ele apresenta a energia ativa, quilowatt-hora gerada pela usina. Então, ela tem a característica, né, a forma de onda aí, vamos falar assim, o perfil, né, da mesma maneira que a potência ativa, tá? Então, o mesmo formato, obviamente que vai mudar é a unidade, né? Porque para passar de potência ativa para quilowatt-hora, como a medição é a cada 15 minutos, então eu tenho 4 partes de 15 para dar 1 hora, então aqui eu estou mais ou menos aí 7, um pouquinho mais de 7, lá na potência eu vou estar esse valor multiplicado por 4. Então, eu vou estar 28, um pouquinho mais do que isso, que é o limite de geração, né, de pico da usina. Né? Se a gente for analisar, fazer essa mesma análise para outras usinas maiores, que é o caso, né, essa que a gente está mostrando aqui é a menor delas, se eu olhar as maiores, as outras, obviamente que vai ter maior geração. Tá? Acho que é isso, né, Marcela? Obrigado, Fernando. É isso mesmo. Obrigado, Fernando. Acho que todo mundo já te ouviu. Agora eu vou passar um pouquinho para o Joseph, para o Gustavo, aliás, para o Gustavo poder falar um pouquinho do portal e de outras coisas que a gente criou aqui. Boa tarde, pessoal. Gustavo agora. Tá? Agradecer aqui a participação de todo mundo. Então, no projeto, para a gente mostrar, colocar os resultados, colocar os dados coletados, nós criamos o site do Projeto Solar. Então, é esse Projeto solar.mc.fg.br. Ele está inicialmente vinculado aqui à nossa unidade, que é a MC, mas estamos pensando em fazer um direto na raiz da UFG, junto com o pessoal da sustentabilidade aqui. Tá no QR Code aí, você consegue acessar o site. Lá a gente tem todos que é dados de medição das estações, acesso aos sistemas, aos nossos manuais, tudo que for notícia também a gente está publicando nesse site aqui. Acho que eu não fiquei com acesso. Pode passar. Tá comigo aqui o acesso? Pronto. Tá. Esse aqui é lá no nosso site, tá? A gente colocou uma notícia da etiquetagem aqui do centro de aulas. E tudo que for relacionado ao projeto, para dar visibilidade aqui do que a gente está fazendo, tudo que for notícia de algum produto, a gente quer deixar tudo bem informado aqui nesse site. A gente tem muitas buscas aqui de dados meteorológicos. Tá? Se for acessar o menuzinho lá, vai ter os dados das 2 estações do projeto. A gente gera no final, no fechamento de cada mês, a gente gera os dados da estação e coloca lá nesse site. Por falar nas estações, foi criado um centro de monitoramento aqui associado desse projeto. A gente recebe os dados meteorológicos das 2 estações, uma no Campo Samambaia, que está bem em cima do centro de eventos, e a que está aqui no Colemar Natal Silva, que está em cima da usina do Bloco B, tá? Que é a usina que tem o inversor TEA. E essas estações ela coleta dados de minuto em minuto, e a cada 15 minutos ela envia os dados para nós e a gente faz ali a plotagem. Aquela primeira parte lá
era uma visualização do dia. Você vê a irradiância certinha, a curva da irradiância todinha. E temperaturas, velocidade do vento, aparece tudo lá. E nesse central de monitoramento, você consegue também fazer uma busca de todos os dados que teve. Por exemplo, aqui ó, é um comparativo, tá? Eu estou fazendo a busca no mês de outubro, qual foi a maior temperatura registrada. Aqui, outubro foi um mês bem quente, a gente pegou aqui ó, na estação lá do Colemar, aqui do Colemar deu 41,19 graus Celsius registrado a temperatura do ar. Também aqui do lado eu coloquei a temperatura do ar mínimo, posso filtrar facilmente nos dados meteorológicos qualquer dado, qualquer índice de, por exemplo, a irradiância máxima que eu peguei aqui, o dia que ocorreu, tudo eu busco facilmente aqui através dessa central de monitoramento. Pode passar, Marcelo. E junto com o PE, foi criado um acompanhamento da geração online. Tá? Aí esse é o portal do monitoramento, que está aqui disponível em 3 televisões, também está público na internet, para quem quiser acompanhar tudo. E ele fica passando aqui a geração, o consumo energético de toda a UFG, o carbono evitado, e mostrando as fotos de das usinas, da árvore solar. Esse aqui ele fica atualizando de 15 em 15 minutos esses dados, graças ao monitoramento lá que o Fernando falou. Essa aqui também é dentro desse portal. Esse aqui você consegue logar lá no cantinho esquerdo, tem um portal a entrar, e você acompanha todo o saldo energético aqui da UFG. Ele separa aqui para nós pelos campos. Nós adotamos aqui separar o campus Samambaia do campus Colemar, tudo que for medição, tá? Mas a gente tem as medições de cada local separado. A gente resolveu fazer um grande agregado, que é campus 1 e campus 2 separados. Tá? Aí você consegue ver a energia por hora, o vermelho consumido, o verde é a energia gerada. Você vê claramente aqui a curva de geração dos inversores. E do lado direito aqui, o saldo do dia. Tá? O verde que a gente produziu e o vermelho que a gente consumiu aqui no UFG. Embaixo você vê também alguns coeficientes, que é o carbono evitado, o total gerado, tudo isso. Quem quiser o login também, aqui ó, eu mandei para algumas pessoas, mas é só entrar em contato aqui com a gente que a gente cadastra. Você consegue comparar lá dentro vários tipos de medidores, selecionar um medidor, fazer um comparativo de uma usina com outra. Isso. Pode passar isso. Aí esse aqui é o nosso esquemático aqui de todo o monitoramento online do UFG. São 22 medidores de fronteira, que são os 6700E. Tá? Esses são medidores que estão ligados via tomada ótica nos medidores da Enel. A gente tem também 96 medidores de consumo e das usinas fotovoltaicas. Aí esses medidores são os 4400 ME e também os analisadores de qualidade, que estão ligados na maioria das usinas, quer dizer, em todas as usinas, e também em alguns locais que foi usados para alguns estudos. Aí, ó, hoje a gente tem uma sorte aqui na UFG que todo o nosso campus está interligado por rede, fibra, tudo conversa. E criou-se, então, a VLAN, tá, que é uma rede virtual para pegar todos esses dados do monitoramento. Alguns pontos são ligados por rádio. Tá? É um rádio, ele comunica na frequência 433 MHz. Tá? Alguns pontos que todos os medidores são, a grande maioria, em mureta. Tá? Aí a gente liga uma fibra até um concentrador do rádio, e do concentrador do rádio, cada medidorzinho tem um rádio receptor, tá?
E toda essa rede conversa entre si através da rede da UFG. E são tanto os 4400 como os 6700, eles entram e vêm aqui, conversa, é uma rede Modbus, tá? Que ela trafega em cima de TCP, mas são todos guardados, armazenados no servidor, que é o gerenciador, o broker dessa rede, como se fosse é uma rede IoT também. É um brokerzinho, um servidor que guarda os dados do monitoramento, tudo que é nosso consumo está ali. Eu vou mostrar a carinha do monitoramento aqui. Tá, esse aqui é um medidor de fronteira. Ele é um CCK6700E. Ele tem uma memória de massa de 35 dias. Tá? Ele faz medições, guarda medições de 15 em 15 minutos. Quando ele estiver desligado da rede, por exemplo, dá algum problema, a fibra ali está com algum problema, o switch que chega nele está com algum problema, ele guarda a memória dele por 35 dias. E assim que a rede restabelecer, a gente começa a baixar esses dados e os dados incrementados lá no nosso servidor. Esse aqui é o 4400, esse aqui é o que a gente tem 96 desses. Ele guarda informações das tensões, quer dizer, corrente, tensão e a potência instantânea. Esse aqui, eles estão ligados cada um em uma usina, também a gente tem deles. A curva da geração fica toda registrada nele, também de 15 em 15 minutos. Esse aqui é uma fotinha dele, só para vocês verem. Tá? Esse aqui é um ligado no geral. E lá do lado ele tem os 3 TCs ligados na carga. E um outro também, ele pega uma segmentação e está ali com 3 TCs também segmentando uma parte dessa carga aí. Esse aqui ele está com os conectores sem tomada ali, mas é porque ele está comunicando via rádio. Lá embaixo tem uma fontezinha que ele manda com um rádiozinho, uma anteninha bem pequenininha que faz a propagação do sinal. Isso mesmo. E de todos esses medidores, eles se concentram no sistema web CCK. Tá? Que hoje, para todo mundo receber esses dados, a gente falou tem que ser alguma coisa web. E a CCK ofereceu, quer dizer, a gente fez a aquisição desse produto aqui para todo pesquisador ou engenheiro aqui da UFG tem acesso à energia de cada medidor, potência, corrente, tudo. E os medidores em si, a gente consegue fazer composições nele. Por exemplo, eu tenho um medidor em cada inversor. Tá? Por exemplo, se eu for pegar o centro de eventos, são 10 inversores. Mas o Fernando fala, não, eu quero só a produção total do centro de eventos lá. Como é que eu faço? Eu venho, faço a composição e pego ali, ó, somo todos eles e já aparece ali para quem quiser já a curva de carga, o consumo, a potência, tudo ali. Tá? E posso fazer isso com qualquer um dos medidores. Tá? Por exemplo, tem um que eu meço uma entrada geral, mas eu tenho uma segmentação que é metade do prédio, que é o ar-condicionado, que é o climatizador. Aí a gente separa tudinho e consegue ver, fazer composições, ou ir lá, abrir na unidade, achar onde está o medidor e baixar os dados e fazer qualquer estudo em cima dele. Deixa eu passar assim. Essa aqui é uma visualização lá do WebCCK. Tá? Esse aqui é a composição de todos os inversores somados, e aqui a gente consegue ver a produção mensal, tá? Ele está dia a dia, do que foi gerado de energia em todos os inversores, tanto do campus 1 como do campus 2. Então, está na média lá de 3 mega, né? Pode passar, isso. Daqui também, selecionando, por exemplo, um inversor, a gente vê aqui, ó, certinho o nascer do sol ao pôr do sol e a curva aqui da geração todinha
Isso. Clicando, você vê todos os dados, aí lá no canto superior você pode exportar ele para Excel, tá? Você pode segmentar, ver o horário, navegar dia a dia, tá? E isso aqui também alimenta outra base de dados nossa, que é usado no Power BI, e que a gente faz os estudos em cima dele. Pode passar esse, né? Deixa eu passar para o Bom, Joseph pessoal, agora. boa tarde. Meu nome é Joseph, eu vou falar um pouquinho do PVSys. Eu fui responsável por realizar as simulações das usinas. E, como alguns aqui já bem sabem, o PVSys ele é um software de simulação para geração de energia fotovoltaica. Existem outros também, existe o Solergo, existe o PVSol. Mas, na minha visão, a grande vantagem do PVSys frente a esses outros que eu citei é que ele pode simular, a gente pode construir a perspectiva do prédio e, a partir disso, a gente consegue dizer se o prédio, se a arquitetura do prédio está fazendo sombra sobre a face dos módulos. No PVSys a gente consegue realizar projetos rápidos, né, e simples, que geralmente pode ser, às vezes, uma casa. Bem rapidamente você consegue já emitir um relatório para um possível cliente, ou você consegue fazer projetos mais complexos e como consequência, ele acaba sendo mais demorado. Nele é possível fazer simulação em sistema conectado à rede, sistemas isolados e também para bombeamento, né? Não que no sistema conectado à rede também a gente pode colocar baterias, mas o PVSys dá essa opção de separar os dois sistemas. Para iniciar o PVSys, ele pede algumas informações básicas, como o nome que você vai dar ao projeto, as coordenadas geográficas, os dados meteorológicos, mais para frente eu vou falar mais um pouquinho desses dados, e alguns parâmetros básicos, como por exemplo o albedo, né? Eu tenho que levar em consideração se eu vou instalar a usina fotovoltaica no telhado ou no terreno, e a temperatura de cor do local da instalação varia de local para local, então eu tenho que setar o albedo também. Eu tenho que colocar a temperatura mínima absoluta, porque o PVSys também calcula a tensão de circuito aberto, né, que ela não pode ser maior que a suportada pelo inversor. E eu também consigo colocar temperaturas para irradiância a 1000 watts por metro quadrado e temperaturas visuais no verão e no inverno. Após a configuração, que ele vai liberando etapas para você prosseguir. Se a etapa anterior não der certo, ele não deixa você progredir. Por exemplo, o primeiro passo após esses parâmetros básicos é a orientação. Na orientação, eu consigo falar para o PVSys quantas orientações tem minha usina. Eu posso colocar que são 2 orientações, 4 orientações. Eu posso falar que é tracking, eu posso falar que é uma usina de solo, e eu consigo colocar a distância entre cada mesa. E o bastante é que na primeira telinha aí do PVSys, em orientação, ele já fala que se a inclinação que você escolher, ele já faz o comparativo com a inclinação ótima. Porque quando eu entro com as coordenadas geográficas, tem-se estudos que estabelecem a orientação ótima para aquele local. Posterior a isso, a gente vai em sistema. Nele, eu consigo selecionar o modelo do módulo, o modelo do inversor. Eu consigo dizer quantos módulos tem uma série e quantas séries eu tenho. A partir disso, a gente pode fazer esse sistema antes de receber o projeto da empresa, né? Ou a gente mesmo pode dimensionar isso. Por exemplo, se eu colocar muito módulo em uma série, em uma MPPT do inversor, o PVSys ele diz para a gente que a tensão de circuito aberto foi extrapolada ou que o inversor está ou subdimensionado. Se eu, por exemplo, colocar lá um inversor que ele suporta 1100 e eu colocar 1200 volts, 1200 volts, né, de módulos em série, ele não deixa progredir com a simulação. Então, o PVSys nesse ponto ele é bastante criterioso. A próxima etapa são as perdas detalhadas. Nas perdas detalhadas, eu consigo setar perdas térmicas, perdas ômicas, né, que são as perdas nos cabos tanto CC quanto CA.
perdas por mismatch, perdas por sujidade, perda por envelhecimento e perda por inatividade da usina. Essas perdas detalhadas juntamente com sombras próximas, ela diz qual que é a taxa de desempenho da usina, em que alguns artigos já revela que é entre 0,7 e 0,8. No próximo item aí é autoconsumo. Esse autoconsumo, ele permite o usuário inserir potência ou consumo mesmo, né? Quilowatt ou quilowatt-hora. Essa opção pode ser tanto uma potência fixa ou uma potência que varia, ou um consumo, né? Que varia de mês a mês. Na próxima opção é armazenamento, né? Ali eu consigo dizer se meu sistema tem ou não baterias. Em horizonte, eu consigo ver o caminho do Sol para a usina que eu estou fazendo, tanto na coordenada polar quanto na coordenada retangular. E, para mim, o grande diferencial é essas sombras próximas. Como que eu já disse, ela permite ao usuário ver se aquele prédio escolhido ou se aquele local é um bom local, se ele recebe sombra ou não. Ele tem várias opções de cálculo de sombreamento. Ele faz cálculo de sombreamento linear, que ele não leva em consideração o arranjo elétrico. Mas se você quiser colocar o arranjo elétrico, ele também quer essa opção, que é a próxima, que é módulo layout. Nela eu insiro o arranjo mecânico, o arranjo elétrico. Então, eu consigo definir como que os módulos estão interligados entre si. E, a partir daí, ele começa a fazer um cálculo de sombreamento muito mais detalhado, que ele leva em consideração cada série fotovoltaica, e com isso ele consegue separar as perdas, né? A gente está com um processo de implementação de mais usinas, em que o comitê a gente indicou para a empresa, falou assim, olha, esse arranjo elétrico não é tão legal porque sombreia tais e tais horários. A gente acha melhor mudar esse arranjo elétrico para a gente perder menos da injeção de energia no sistema. No próximo passo esse gerenciamento de energia. Nesse gerenciamento de energia, eu consigo setar o fator de potência do inversor. Eu posso falar que o inversor ele vai ser limitado em potência. Ele vai, por exemplo, o inversor é de 60, mas não, eu vou querer injetar só 50. Então, eu limito a injeção de potência do inversor. Os inversores Howey tem essa função. E também tem alguns dados estatísticos através daquela curva normal. E o PVSys também, ele nos mostra a viabilidade econômica do projeto. Então, a gente consegue inserir o valor ele tem todas as moedas, tem dólar, tem euro, tem libra, tem real, tem yen, e eu consigo colocar o valor de cada inversor, o valor dos módulos, cabo, quanto que custou o projeto, mão de obra. Consigo setar também a tarifa de energia, consigo dizer se esse sistema ele foi financiado ou não, e a partir disso ele calcula o payback no investimento. E também ele faz o cálculo de carbonos evitados. Pode passar, por favor? Próximo slide. Bom, essa foi uma visão bem ampla que eu dei do PVSys. E o PVSys, ele, na sua base de dados, ele trabalha com 4 bases de dados. Ele trabalha com a Meteonorm, com a NASA, com a PVGIS e com uma outra que eu não estou lembrado de cabeça. Mas a gente, da UFG, o nosso grupo realizou alguns estudos em que nós comparamos alguns dados meteorológicos. Nós comparamos os dados da estação que está no bloco B com dados do INPE, da NASA e da Meteonorm. A gente usou como parâmetro, como a nossa referência, a estação meteorológica da MC com as demais fontes de dados que tem disponível. A que ficou mais próximo foi a do INPE, deu uma diferença de 1% dos dados meteorológicos. Depois vem a da NASA e, por último, vem a Meteonorm. Então, nos nossos relatórios, a gente tratou todos os dados que a estação nos fornece. E, a partir disso, a gente consegue colocar a irradiação global, a irradiação difusa,
a gente consegue colocar a umidade, velocidade do ar, que todos esses fatores, todos esses parâmetros, eles, como todos sabem, a irradiação é diretamente ligada ao quanto foi gerado. A nossa estação meteorológica, ela mede os dados de velocidade do vento, direção do vento, temperatura do ar, umidade relativa do ar, precipitação, irradiância. A irradiância aqui, a partir da irradiância, a gente consegue encontrar a irradiação, temperatura do módulo e a pressão atmosférica. Como um dos grandes diferenciais do PVSYST, Marcelo, roda, por favor, o vídeo do centro de eventos. Bom, esse vídeo foi o próprio PVSYST que gerou. Então, a arquitetura do centro de eventos é uma arquitetura excelente, ela não gera em nenhuma hora do dia sombra na face do módulo. E com essa simulação, o PVSYST nos dá gráficos de isossombra. O que são esses gráficos de isossombra? É o trajeto do Sol e em qual estação do ano, ou qual mês do ano, e em qual horário eu tenho perda de energia. Lá, ele fornece curvas de 1, 5, 10 e 20% de perda. Agora, por favor, coloca o vídeo da biblioteca. Diferentemente do centro de eventos, a usina da biblioteca, ela gera algumas sombras nas faces dos módulos. Todos sabem que sombra no módulo é ruim porque a gente está perdendo dinheiro. Então, a partir da simulação, a gente consegue dizer que tem que ter uma poda de árvore, tem que dizer, olha, esse arranjo aqui não é o ideal. Por exemplo, essa caixa d'água amarela, ela é muito ruim para o sistema, que ela gera sombra em toda essa água, praticamente. Claro que essas sombras são mais no início e no final do dia, mas mesmo assim é dinheiro perdido. Próximo slide, por favor. Deu para ver bem a simulação aí? Esses vídeos estão todos disponíveis, tá? Só clicar no link. Próximo slide. E a partir do PVSYST, nós estamos com mais 2,5 mega a ser instalado. São 17 usinas, sendo 6 de solo e 11 em telhado. Então, a gente realizou a simulação de todos esses empreendimentos e com o PVSYST a gente soube dizer para a empresa contratada descartar alguns prédios porque sombreava demais, sombreava praticamente o dia inteiro. Entre eles, por exemplo, era o NUPEC e o LabTeam. Um outro prédio que era muito ruim era a Faculdade de Letras, era um prédio que não estava legal. E essas usinas que vocês estão conseguindo ver, a gente realizou o estudo e soube dizer qual era o melhor arranjo. Hoje a gente está com um pequeno impasse com a usina de solo da reitoria. Coloca o play, por favor. Se vocês conseguirem notar, esse prédio mais à esquerda é o prédio da engenharia mecânica e o mais à direita é o prédio da reitoria. O prédio da engenharia mecânica, no início do dia, ele gera um pouco de sombra na face dos módulos. O comitê realizou algumas simulações, a gente propôs um layout diferente para a empresa, porque aqui a gente está perdendo 3,5 mega no ano, e a empresa está falando que o layout que a gente propôs, ela vai gastar mais com cabo CC e cabo CA. Então, a gente está no impasse de quanto que eles vão gastar mais e quanto a gente vai perder. Por ano, ficou em R$ 1.700. A gente está esperando a resposta da empresa para falar assim, não, a gente vai fazer desse jeito, não vai. Então, o PVSYST é um software muito bom, em que, com os dados bem tratados, com os sistemas bem dimensionados, a gente consegue estimar o quanto vai gerar e qual que vai ser o valor, qual vai ser a economia que a gente vai ter com esses quase 7 mil módulos a mais que a gente
vai ter na na universidade. Obrigado. E aí a gente vai caminhando assim para o final da apresentação. Eu coloquei para vocês aqui algumas telas que a gente conseguiu já produzir, alguns relatórios que a gente produziu usando a ferramenta de BI. Uma delas foi, junto com o projeto, a gente fez um sistema para aquisição de todas as faturas da Enel e jogar isso numa base de dados, que aí a gente consegue analisar multas pagas, estouro de demanda, consumo, conseguimos ranquear quais são as maiores unidades consumidoras, né? Então, esse aqui é um valor que você consegue fazer online. A cada mês, quando a fatura sai, a gente joga ela para a nossa base de dados. O Power BI permite filtros por data, filtros por unidade consumidora. Então, ele tem sido uma ferramenta para a gente entender aonde, que horas, o quanto que a universidade consome de energia e o quanto que isso custa para ela. Então, a gente tem mostrado para a reitoria, para o reitor e para o reitor, que operar o centro de aula à noite, ele custa 5 vezes mais do que operar durante o dia. A gente pode acompanhar que o consumo de ar-condicionado ele representa até 80%, 85%, 90% do consumo do prédio. E aí, em cima disso, o José falou, nós implantamos um comitê de energia elétrica na universidade, do qual eu faço parte, o José, e esse comitê busca o quê? Um uso mais eficiente da energia elétrica. Uma das soluções que a gente está vendo é trocar em um centro de aulas as unidades de ar-condicionado por unidades climatizadoras. E aí, então, aproveitando o sistema para fazer uma medição individualizada, para ver o quanto que isso dá de diferença, garantindo, lógico, o conforto térmico de quem está ministrando aula ou assistindo aula dentro do prédio. A gente também trouxe para o Power BI qual que é a previsão de geração dessas usinas novas que estão sendo implantadas. Então, a gente já consegue hoje olhar as que estão em operação, que vocês viram ali, o quanto que tinha valor simulado, o quanto que é o valor medido. A gente já consegue acompanhar o projeto novo de expansão, né? A gente vai totalizar 23 usinas. Então, fica aí de novo o agradecimento para a Enel, que a gente tinha uma usina só, a gente ampliou isso para 5 usinas e aí agora, com o aprendizado, a gente está caminhando para 23 usinas. Então, eu acho que é um projeto que se consolida e que continua daqui para frente. E aí a gente consegue fazer análise assim, com a previsão que o José falou, a gente vai chegar a 5,37 megawatts de um consumo nesse período aqui que eu marquei, que aí o Power BI, já falei com vocês, permite analisar, né? De um ano fechado, a gente tem 36%, se tudo correr bem, a gente vai passar até 36% de economia de energia com todas essas usinas operando. Também um diferencial é que a gente, com a maturidade atingida, a gente consegue fazer simulações e propor usinas de solo, que tendem a ser mais eficientes no uso dos painéis e dos inversores. Então, a gente vai esperar isso ser instalado. A partir do dia 19, a empresa começa essa instalação aqui desse projeto, e aí a previsão é até o ano que vem a gente está com as usinas operando. A gente também conseguiu mapear aonde estão os nossos medidores, assim como onde estão as nossas unidades consumidoras. E aí temos alunos trabalhando em aplicativos para que, dado um defeito, um dos medidores parou de mandar sinalização, medição, a gente já possa diagnosticar isso, avisar a equipe de manutenção e ela, com o celular, ela saber onde é o ponto de defeito, traçar uma rota pelo Maps para poder chegar lá. Então, isso deve ser o próximo projeto final que a gente deve ter até o ano que vem implementado. Isso vai facilitar bastante a equipe já saber que equipamento que está lá, o que ela deve levar para fazer a manutenção, onde é a manutenção, quanto tempo vai demorar do local que ela está, qual que a equipe está mais próxima. Então, assim,
trazer inteligência ao negócio significa que a gente vai ficar menos tempo fora do ar, menos tempo sem medição. Adicionalmente a isso, foi uma satisfação muito grande, a gente tem uma plataforma na universidade que chama Analisa UFG. Ela tem painéis e relatórios também feitos no Power BI, foi uma coincidência, a universidade está usando a mesma ferramenta que a gente está adotando aqui para a área de energia. E dentro desses painéis, ela tem painéis que falam sobre graduação, curso de graduação, atividade de extensão, atividade de pesquisa. Isso tudo ela retira dos sistemas que a gente tem de controle de projetos, controle de graduação. O que ficou definido, para nossa alegria, é que a gente vai criar um painel, mais um painel ali dentro, chamado UFG Sustentável. E do nosso projeto, ele vai subsidiar com os dados inicialmente de geração. Então, a gente vai apresentar para o mundo inteiro ali o que a universidade está gerando de economia de energia elétrica. E numa segunda etapa, o consumo por prédio, para que os diretores, para que o próprio aluno consiga entender o quanto que está se consumindo de energia, para que a gente possa estar fazendo a pesquisa, ou estar ministrando aula, fazendo a nossa atividade fim. Então, isso nós estivemos fazendo várias reuniões, a gente espera que até o final do ano a gente já tenha esse painel implementado, né? E para culminar, eu queria deixar para vocês que o esforço da equipe toda e dos alunos que se engajaram nesses projetos finais, projetos de iniciação científica e projetos de iniciação tecnológica, a gente teve em torno de 18 monografias e aí nós concorremos ao Prêmio CREA de Sustentabilidade na parte de produção acadêmica. E o CREA, através da sua comissão, entendeu de que a gente merecia ganhar o prêmio, então nós somos agraciados com o prêmio. É um prêmio que a gente divide com vocês aí da Enel, né? Um prêmio que foi concedido ano passado na parte de sustentabilidade e produção acadêmica, assim, mostrando que a gente está no caminho certo, que todos esses dados, toda essa plataforma montada, ela está dando frutos, né? Esses frutos são as monografias e os trabalhos que estão por vir ainda, bem como a expansão que a gente está criando agora e que vai tornar isso uma prática comum. Sobrou um dinheirinho, a gente aplica em energia fotovoltaica, sobrou um dinheirinho, a gente aplica em eficiência energética, sempre buscando dar o mesmo resultado com um gasto menor e mais eficiente. Então, era isso que a gente queria apresentar para vocês, mostrar um pouquinho. Hoje a Enel e a sociedade têm acesso aos dados que a gente tem de geração, pode estar comparando a eficiência de um projeto de telhado de solo, pode estar comparando diferenças de localização, pode estar comparando o impacto de sombreamento para definir um projeto, pode estar calculando também a perda de receita, né, que está deixando de advir com a série de usinas que estão sendo implantadas no estado. Então fica aí um pouquinho do que a gente fez. Espero que vocês tenham gostado e estamos à disposição para alguma pergunta, algum comentário. Se o pessoal não tiver tempo, podem se utilizar desse e-mail que a gente encaminha as perguntas mais específicas para o resto da equipe. Muito obrigado. Eu gostaria de enfatizar aqui e parabenizar a todos os agentes envolvidos nesse projeto. Isso a gente estende aqui desde Enel, as áreas que participaram da construção desse projeto, o corpo da universidade que abraçou esse projeto como um todo. É um projeto fantástico, um projeto pioneiro aqui no Brasil e um projeto que ele culmina com esses resultados que a gente apresenta para a sociedade como um todo, né? Projeto que iniciou lá na eficiência energética, sendo pioneiro na instalação de energia fotovoltaica, geração distribuída a partir da eficiência energética, e aí dá sequência com o desenvolvimento de pesquisa, levando isso aí à comunidade acadêmica, tornando isso plausível a alunos, à sociedade. Então, assim, realmente um trabalho conjunto. E aí a gente vai caminhando para o final e consegue apresentar
este projeto, esses resultados, realmente é algo a se parabenizar a todos os agentes envolvidos. Então, aqui eu deixo aqui registrado. E nós temos, acho que algumas dúvidas, tem 15h45. Professor, acho que dá para, como são poucas, eu acho que dá para responder aqui e a gente já finaliza o evento, pode ser? Pode sim, Jolie, com certeza. Gustavo, você consegue visualizar lá o que o pessoal escreveu, ou se o pessoal quiser perguntar, do jeito que vocês acharem mais funcional. Eu estou com a dúvida do Márcio aqui. Tá? Ele primeiro parabenizou o projeto e perguntou o percentual de economia que obteve no total. Tá? Depois ele perguntou aqui também da rede de interligação, conta com Cybersecurity nos acessos. Quer começar falando aí sobre o Cybersecurity, depois a gente fala um pouquinho da economia. Eu respondi no chat aqui, eu falei para ele que conta sim os dispositivos, ele está numa rede isolada, tá? E é uma rede isolada, totalmente isolada da internet, só um broker, que é o servidor que acessa esses dados, e que é um campo muito grande que vem por aí de pesquisas em segurança aí com dispositivos, esses dispositivos IoT, dispositivo de controle, tá? A gente conta com alguns recursos aqui sim. Ô, Márcio, a gente tem feito algumas medições pontuais, porque a gente ficou um pouquinho fora do ar com as usinas, fazendo uma readequação de todas elas. A gente bateu uma foto assim, instantânea. No mês de dezembro e janeiro, a gente teve uma economia de R$ 47.000, né? Então, a gente tem uma expectativa de que isso aqui, vezes 12, vai dar a média que a gente vai ter de economia. Outra coisa que a gente estava olhando, Márcio, assim, a economia ainda é mais impactante porque esse ano a gente teve uma queda de consumo em relação ao ano passado. Então, nós estamos aqui em setembro, né? Na verdade, essas medições foram até o mês 7, né? Então, em 7 meses, a gente já baixou bastante o nosso consumo aqui. Então, vai ser mais impactante o quanto que a gente vai estar gerando de energia, porque a gente está consumindo menos esse ano. E aí a gente tem alguns relatórios específicos aqui que vai nos mostrando a quantidade de energia economizada, né, desde que as usinas estão ligadas, e a gente vai fazendo esse acompanhamento mês a mês ou dia a dia, né, à medida que os dados vão entrando. Até agora a gente teve uma economia de R$ 106.000 e a expectativa é que isso vá sendo multiplicado a cada mês. Né? Qual seria a outra, Gustavo? Acredito que é isso aí, gente. E quero agradecer a todos. Eu acho que a gente pode finalizar por aqui, perfeito? Ô, Gelli, obrigado. Assim, queria também deixar aqui em público os agradecimentos ao Carlos Malangoni, né, que começou essa jornada com a gente, de acompanhar o P&D e foi brilhantemente substituído por você, que deu apoio, incentivou, estimulou, puxou a orelha da gente, e a gente está aí para trabalhar juntos, para somar, sempre acreditando que dá para fazer melhor, dá para dar um upzinho. Então, agradecer a você também por estar junto com a gente uma boa parte da jornada e estar podendo estar aqui no final e vendo concretizado isso tudo. Então, obrigado também pela sua participação e obrigado aí pelo GCE e pelo pessoal da sustentabilidade, e pelo Márcio também. Valeu. Muito obrigado a todos, gente. Obrigado a todos, pessoal. Obrigado, pessoal. Valeu, muito obrigado. Falou, Fernando. Obrigadão. Boa tarde para vocês. Alô, Márcio. Boa tarde, pessoal. Parabéns pelo projeto aí, muito bacana. E acho que a gente precisa de mais iniciativas nesse sentido aí mesmo aí no Brasil, tendo em vista as dificuldades, principalmente da pandemia, né? Mas parabéns, trabalho muito bacana. Trabalho na área de automação da Enel aqui e vai bastante de encontro com o que a gente também está trazendo para a nossa empresa. Parabéns. Tá?
Obrigado, Márcio. Grande abraço. Abraço. Tchau, tchau. Obrigado, Márcio.